Caro aluno, bem-vindo ao curso de manutenção e válvulas de controle, aula 2, Introdução. Componentes de um sistema de controle. Elemento primário, elemento de transmissão, elemento controlador e elemento final de controle. O que é elemento primário? É aquele que utiliza ou transforma a energia proveniente do meio controlado para produzir um efeito que é a função da variação no valor da variável controlada. Exemplos: um tubo medidor, termoresistência e placa de orifício. O elemento primário é aquele que geralmente está em contato direto com o fluido de processo. Elemento transmissor é um dispositivo utilizado para transmitir o sinal vindo do elemento primário para um outro lugar. Alguns exemplos: elemento transmissor de temperatura, de pressão e de vazão. O que é um elemento controlador? É um dispositivo que produz um sinal de saída em função do diferencial entre um valor pré-definido, chamado de set point, e um valor recebido do elemento transmissor, chamado de variável de processo, ou PV. Exemplo: controlador, supervisório e o SDCD. E o que é elemento final de controle? É um dispositivo que, manipulado pelo sinal de saída do controlador, regula o fluxo de energia ou material para um processo. Alguns exemplos: podemos citar a resistência, motor com inversor e a válvula de controle. Quais os tipos de controle que podemos ter? Controle manual. O operador observa a indicação do termoelemento e, baseado nela, efetua o fechamento ou a abertura da válvula de controle de vapor para que a temperatura desejada seja mantida. Controle automático. Não existe a necessidade de observação de um operador. Portanto, é aquele que é feito sem interferência do homem. Atua de forma autônoma. Controle autooperado. Controle em que a energia necessária para movimentar a parte operacional pode ser obtida diretamente através da região de detecção do sistema controlado. De modo, esse controle obtém toda a energia necessária ao seu funcionamento do próprio meio controlado. Malha de controle. Split range. É uma malha que possui um elemento primário, um elemento controlador e dois elementos finais de controle, operando ambos em um sinal, sendo esse sinal dividido em duas partes. Exemplo: um sinal 4 a 20 mA, uma válvula chamada de FCV1A, opera de 4 mA até 12 mA, e a válvula FCV1B opera de 12 mA a 20 mA. Por isso, split range, faixa dividida. Malha de controle split range 2, uma outra metodologia, porém com a mesma ideia. O mesmo elemento primário, um controlador e duas válvulas. Diferença básica, que no exemplo anterior, uma válvula estava em 4 mA toda aberta, ou melhor, toda fechada, e ficava toda aberta em 12. E a válvula B, em 12, estava toda fechada e ficava toda aberta em 20. Este exemplo
A válvula A está toda aberta em 4 mA e quando se chega em 12 ela fecha. E a válvula B em 12 mA está fechada, quando chega em 20 mA ela está toda aberta. Modos de acionamento. Ação direta. Dizemos que um controlador está funcionando na ação direta quando um aumento da variável de processo em relação ao valor desejado provoca um aumento no sinal de saída do mesmo. Veja, aumenta o meu sinal de entrada, aumenta meu sinal de saída. Ação direta. Ação reversa. Dizemos que um controlador está funcionando na ação reversa quando um aumento na variável de processo em relação ao valor desejado provoca um decréscimo no sinal de saída do mesmo. Aumenta meu sinal de entrada, reduz meu sinal de saída. Ação reversa. Modos de controle biestável ou on-off. Nesse tipo de controle, o sinal de saída do controlador apenas assume dois valores, 0 ou 100%. Exemplo, sistema de nível controlado por uma solenoide. Um acionamento de 115 volts aciona a solenoide liberando a entrada de líquido, controlando dessa forma o nível de água dentro de uma caixa. E o modo de controle proporcional integral derivativo, muito conhecido como controle PID. O controle proporcional associado ao integral e ao derivativo é o mais sofisticado tipo de controle utilizado em sistemas de malha fechada. A proporcional elimina as oscilações, a integral elimina o desvio de offset, enquanto a derivada fornece ao sistema uma ação antecipatória, evitando previamente que o desvio se torne maior quando o processo se caracteriza por ter uma correção lenta comparada com a velocidade do desvio. Por exemplo, alguns controles de temperatura. Aqui existe um somatório, onde MV significa variável manipulada, K, P é a constante proporcional, E é o erro. Somando a uma outra parcela, que seria KI, é uma constante da integral, a integral de 0 a t do erro, mais a parcela Kp, Kd, que seria proporcional, mais a constante derivativa, da derivada do erro em função do tempo. Isso tudo multiplicado pelo SO. Prossiga para a aula 3.